Eu sempre vou verificar o microfone. Não posso esquecer disso. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse daqui é o segundo vídeo que eu vou gravar hoje. O primeiro, eu não vi mais o meu microfone, ele não tava no máximo aqui. Espero que eu não esteja com o mod ativado de criança. Não, até o final do vídeo vocês vão ter que me ouvir falando com o mod de criança ativado. Me desculpem. Então, bora lá falar do Calvin Harris em São Paulo. Você já imaginou um dos maiores DJs do mundo tocando no meio do carnaval brasileiro? Pois é, gente, foi exatamente isso que aconteceu quando Calvin Harris ele apareceu no bloco da Skol. Simplesmente assim, gente, aqui em São Paulo. Gente, pra quem não conhece, sei lá, eu já escutei alguns sons dele, né? Lógico, mas eu nem imaginava quem era. Ele é um DJ produtor escocês. Ele tem alguns hits que eu não posso colocar aqui, senão o YouTube vai me banir. E eu vou mostrar algumas coisas que aconteceram em São Paulo por causa disso, né, gente? Porque ele veio pra cá num trio elétrico, andar no meio das ruas, entendeu? É. Quem tá acostumado com Ibiza e Las Vegas, gente, conheceu São Paulo, tá? E teve muito caos, gritaria, gente em cima de tudo, passando grade, empurrando amigo, subindo em poste. Gente, bora lá. O bloco da escola com Calvin Harris hoje foi uma bagunça, com gente sendo pisoteada e com direito a tudo de ruim. A primeira coisa que estavam reclamando é que era um show de uma pessoa muito famosa, tinham várias pessoas e numa rua muito pequena. O garoto estava comentando também que quando as pessoas estavam passando mal ali em volta, o pessoal não socorria. Vocês que foram no Gaga Cabana, vocês acham que teve diferença assim na questão do evento? Ó, eu fui no Gaga Cabana. Realmente, na hora do show, gente, não teve nada pra entrar também. Não teve confusão nenhuma. Na hora de ir embora, eu tive que esperar um bom tempo, tá? Né? Eu fui pro AP de uma amiga, esperei um bom tempo. Depois, quando eu tava indo comer um lanche, a gente teve que passar por uma rua e realmente tava muito pá. Mas até os carros e as pessoas ajudando, sabe? Todo mundo vendo que, tipo assim, não tinha o que fazer, todo mundo tinha que ir com calma. Todo mundo foi com calma. Parece que foi isso, gente. A minha filha, ela foi e ela voltou antes. Toda essa confusão. Como ele atrasou uma hora, ela já saiu antes, porque ela já viu que o clima ia ficar pesadíssimo. Ainda bem que eu ensinei bem, ela voltou em segurança e O passou garoto por fez um isso. vídeo comentando que a rua tava tão lotada de gente, mas tava com tanta gente que o pessoal que tava vendendo coisa com isopor teve o isopor basicamente destruído ali. Alguns ambulantes perderam muita Estouraram, coisa né? ali porque o trio tava destruindo ali tudo na hora. Só que aparentemente isso foi um problema que só aconteceu no show do Calvin Harris, porque no show da Ivete, que se eu não me engano foi ontem, todo mundo falou que foi de boa, que teve uma organização completamente diferente. No final tiveram pessoas que foram pisoteadas, então assim, é óbvio que não foi uma coisa tão boa, mas é um lugar lotado e é carnaval, então assim, já era uma coisa de se esperar. Se você que tá assistindo também tava lá, comenta aí o que aconteceu com você. O carnaval com bloco. Gente, eu separei uns vídeos. Eu vou deixar. Eita, calma. Como é que eu vou achar? Eu deixo. Isso. E eu saí no G1 porque precisei escalar um poste pra não ser pisoteada no bloco do Calvin Harris. Gente, essa daqui é a Lara, tá? Ai. Lembrando que, gente, ela é bailarina. Foi só por isso que ela conseguiu. Não sei se eu na adrenalina máxima, tentando escapar. Eu não consigo fazer isso nem no GTRP. Agora tem a função lá de subir no poste. Eu demoro 30 minutos até achar onde que eu tenho que mirar no poste pra eu subir. Imagina escalar. Bom, não sei, né? Imagina um javali vindo correndo atrás de você. Eu conseguiria subir numa árvore. Eu saí da estação Higienópolis, eu dei de cara com uma multidão já, óbvio, porque o bloco tava
né, tipo, quase passando ali. E aí, os guardas não estavam deixando ficar parados em frente à estação, claro, pra não criar tumulto também. Só que eu marquei de encontrar os meus amigos lá. Aí eu saí da estação, logo em frente. Gente, é carnaval. Quem em sã consciência marca de encontrar os amigos, tipo, na saída do metrô, cara? Tipo, isso 7 horas da manhã você consegue fazer, tá ligado? Agora, provavelmente depois das 10, 11 horas da manhã, cara, já era carnaval. Ninguém se mexe. Já tava vindo uma multidão, tinha muita gente ali na frente, muita gente saindo da estação. E aí, meio que as multidões se encontraram de todos os lados. Tinha gente subindo no contrafluxo, tinha gente descendo, tinha gente saindo da estação. E aí, de repente, todo mundo se encontrou ali naquele espaço. Não tinha pra onde ir, tinha várias grades. Então, tipo, começou um empurra-empurra. As pessoas começaram a se desesperar, a gritar, a empurrar. E aí, tipo, eu comecei a ficar sem ar. Os guardas da estação, pra não criar tumulto dentro da estação, as pessoas não caírem na escada, sei lá, fecharam a porta da estação. Sabe aquele Nossa, gente, eu não sei o que ela vai falar agora, mas me lembra muito Walking Dead. Sei lá, as pessoas fechando por causa de zumbi, sabe? Não, 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 infectado, ninguém entra. Jesus. filme de fim do mundo, quando tá vindo Filme assim, do o mundo. tsunami, aí a galera tá fechando a porta da ponte e fica todo mundo lá, não, não fecha, as pessoas, tipo, correndo pela sua vida. Eu me senti nesse filme de fim do mundo, gente. As pessoas gritando, não fecha a porta, não fecha a porta. E aí os guardas fechando a porta da estação, Que eu sendo horror. espremida de cima, sendo espremida de baixo, sendo espremida contra a estação, foi um caos. E aí eu tava do lado de um poste de semáforo de pedestre. Eu olhei bem pro poste e falei, Foi vou essa subir daí. nesse poste pra Essa daí subiu no poste, cara. Olha o naipe dela. Eu não imagino essa garota subindo no poste, né? eu não morrer esmagada aqui no chão. Comecei a escalar o poste, como se eu estivesse escalando, sei lá, um coqueiro. Eu me senti subindo um coqueiro, gente. Eu não sei como, eu não faço polidense, não sei como eu Faço consegui. polidense. Foi a adrenalina do momento ali. Escalei o poste, fiquei em cima do semáforo, olhando a multidão sendo esmagada embaixo de mim. Nossa, ninguém foi na onda dela? Na época que tinha aquelas virada cultural? Você é louco, já teve muito problema nesses shows gratuitos. Por falta de segurança. É complicado. Não acredito que eu não tenho um vídeo desse momento, mas eu tava tão em pânico lá em cima que eu nem pensei em Não gravar. era a Mas hora, seria um né? vídeo maravilhoso, eu em cima do poste na Consolação, fugindo do pisoteamento. Aí eu fiquei lá em cima, esperei acalmar um pouco a situação, alguns minutos. Aí eu desci e eu tava tão na adrenalina que eu nem senti nada. Mas quando eu desci, eu vi a minha perna toda rasgada, toda cortada, ralada no poste. Não sei se eu ralei subindo, ralei descendo, mas eu tava tão maluca que na hora eu nem vi. Aí eu saí assim, toda suja, porque era um poste no meio da Consolação, saí toda preta. Comprei uma Nossa, água de um sujeira. ambulante, taquei na perna. Aí eu fui me enfiando assim pra sair da Consolação, porque eu já tava em pânico, queria sair de lá. Virei na primeira rua e consegui marcar de encontrar os meus amigos na Bela Sintra, que é a rua paralela. Gente, isso prova que brasileiro não desiste nunca. Mesmo depois disso tudo, dela ter escalado, ter fugido de multidões, ela só esperou acalmar quando ela pôde ter a oportunidade dela ter ido embora. Então, ela foi na rua de trás encontrar os amigos dela. Palmas, palmas, palmas. Agora eu tô Brasileira. rindo, mas no momento eu quase morri do coração. Foi horrível, foram cenas de pânico mesmo. E saí no G1, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu que saí. Boa. Bom, foi a outra querida. Você não foi no bloco do Calvin Harris em São Paulo? Não se preocupe, assiste esse vídeo que eu te conto tudo o que você perdeu. Spoiler, você ganhou muito em ficar na sua casa, em não ter passado por essa experiência diabólica que São Paulo nos proporcionou. Se você também estava nesse inferno, nesse formigueiro que foi essa bosta desse bloco, você provavelmente sofreu muito e você deve ter me visto gritando que eu ia gravar um TikTok, porque pelo menos famosa aquele lugar ia me deixar. Porque eu não ia sair dali só perdendo. Não é possível. Uma pessoa não pode só perder. Pô, gente, ó. Ganhou meu like. Ganhou o meu favorito ali, salvei. Só faltava o meu follow, né? Ai, quase caí da cadeira. Meu braço foi isso assim, ó.
Custo, esse custo podia ser maior, né? De uma situação de merda como essa. Então eu realmente vou gravar esse TikTok. Eu espero que pelo menos eu fique famosa. Gente, eu não sou uma pessoa que tem o costume de comemorar o carnaval. Eu não sou uma pessoa que vai em bloquinho. Eu não sou uma pessoa... Eu não comemoro o carnaval, eu não gosto. Mas eu gosto muito do Calvin Harris. Muito. E aí, quando eu vi que ele viria, eu falei, gente, vou tentar ir. Porque realmente eu gosto muito dele. Quero muito tentar ter essa experiência. E antes que me falem qualquer coisa, tipo assim, ai, você não conhece carnaval, ai, você não sabe como é, ai, você já deveria esperar que estaria lotado. Gente, eu estava esperando todas essas coisas, mas isso não muda o fato de que foi um lixo, tipo, foi horrível. Se vai trazer um artista internacional, se vai trazer um DJ internacional, se vai fazer um bloco desse tamanho, por favor, tenha estrutura pra isso, sabe? Planeje-se pra isso. Planeje um lugar que acomode todas as pessoas que vocês esperam vir, porque não é possível que eles acharam que a rua, metade da Rua da Consolação, porque assim, metade da... Gente, olha, eu já fui em algum bloco lá, já fui em passeata. Normalmente é sempre lá quando é em São Paulo, né? Começa no MASP e vai até o final ali, do Consolação. Quando chega na Consolação, ele desce. É tipo um L que faz, sabe? E realmente, a Paulista é um lugar muito maior, mas eu não sei como foi o bloco, eu não procurei saber. Mas ele desceu a Consolação, e normalmente é isso. E quando chega na Consolação é só aquela metadezinha. Porque tem um canteiro, então o canteiro seria. Eu não sei, gente, eu não trabalho com logística, o problema é deles. Já passei muito sufoco lá em outras situações. A Rua da Consolação estava destinada para o bloco Baixo Augusta. E a outra metade, tecnicamente, seria para o bloco do Skol. Não é possível que o pessoal que organizou o bloco da Skol pensou que metade da Rua da Consolação seria suficiente para abrigar todo o público que queria ver um show do Calvin Harris. Não é possível, sabe? É só pensar um pouco, é só pensar um pouco. Primeiro que pra você chegar lá já tava um inferno de gente, você tava na estação, você não conseguia se locomover, entendeu? Você não conseguia se mexer, você não conseguia mexer os braços, não conseguia mexer o corpo. Mas calma, que esse nem era o pior que nos aguardava. Aí você chegava, você tinha que encontrar a Rua da Consolação. Quando você encontrava a Rua da Consolação, você entrava na Rua da Baixo Augusta, do bloco Baixo Augusta, e aí o bloquinho tava legal, você via que não tinha tanta gente, você pensava assim, nossa, acho que terei chance de ouvir o I Feel So Close to You Right Now, mesmo que um pouquinho de longe. Quando você atravessava pro bloco da Skol, meu Deus, gente, juro, eu espero que Deus seja misericordioso e me leve pro céu. Mas se eu for pro inferno, eu tenho certeza que essa é a exata... Gente, eu tive uma experiência, um test drive desse lugar, eu juro. Cara, foi o pior momento da minha vida. Foi tipo assim, você realmente sentia que você ia morrer sufocado. Olha, gente, uma vez eu falei, minha filha... Elsie? Girls? Cara, não sei. Faz uns 10 anos. Esse dia foi na Paulista. Ai, era uma empurra, eu me senti. Ó, é tipo ela 10 anos depois no Calvin Harris. Calvin Harris. Não tinha outra sensação. Não tinha outra sensação. A sensação de que você realmente ia morrer. Da Lady Gaga de... Já tomar meu remédio. A idade já tava nos piores, né? Lógico. Nossa, atacou nessa hora. Nossa, eu agarrei assim. Ruim, mas sobrevivi. Sufocado e pisoteado pelas pessoas. Porque o pessoal começou a empurrar. E no da Doja Cat também, mas no da Doja Cat foi, mano, nem 0,0001% do que eu já passei em outros. Mas eu vou explicar por quê. Se você vai fazer um bloco de carnaval, de duas uma. Ou você coloca o trio elétrico pra andar e as pessoas acompanham o andamento do trio elétrico. Então todo mundo anda e ninguém fica parado.
ou você coloca o som alto, porque mesmo quem está longe consegue ouvir o som e não necessariamente vai tentar ir pra frente. Adivinha o que aconteceu? O trio elétrico não andava e o som era uma bosta. Juro, eu acho que a minha caixa da Shopee, a minha caixinha de som da Shopee, que é desse tamanho, toca mais alto e melhor do que a caixa de som que tinha no trio elétrico da escola. Gente, você não conseguia ouvir nada, nada. Teve uma hora que mesmo pisoteada, eu consegui chegar um pouquinho perto do trio. Eu conseguia ver o trio, tipo assim, a uns 200 metros de distância de onde eu... Você não escutava nada. A qualidade do som era uma bosta. O som era só pra quem tava ali na frente e pros influencers que estavam ali no palquinho, no trio elétrico. Então, se você fosse influencer, se você estivesse lá com seu celular gravando, ai, bloco da escola, olha que sucesso, você ouvia todas as músicas. Agora, se você estivesse lá, ó, se lascando lá embaixo, você não ouvia nada. Eu gosto muito do Calvin Harris, mas eu também tinha ido pelo Felipe Amorim, também tinha ido pelo Xande Avião, também tinha ido pro Natan. Vocês acham que eu ouvi algum? Não ouvi nenhum, não ouvi nada, não deu pra ouvir nada, absolutamente nada. E aí, você não conseguia ir pra frente e você não conseguia voltar. Gente, o pessoal empurrava mesmo, era de manada. O pessoal combinava entre si, tipo assim, vamos empurrar, 1, 2, 3, e te empurrava pra frente. Eu levei uma cotovelada no meu estômago tão forte, tão forte, tão forte, que eu voltei pra casa. Inclusive, o Calvin Harris vai tocar 2 horas da tarde. São 4h44 e ele tá tocando agora. Mas eu já tô em casa porque eu me recusei a continuar passando por aquele sufoco. Gente, não tem artista no mundo que valha esse inferno, que valha esse sufoco, essa desgraça que foi. Eu tô cheinha de hematoma, de pisada, de ser pisoteada. O que eu mais vi... Gente, você olhava pro lado, você via gente desmaiada a rodo. Era tanto desmaio, tanto desmaio, tanto desmaio, que o que você pensava era que você ia ser o próximo. Uma menina do meu lado desmaiou e o pessoal pisava em cima. Gente, eu não consegui ver isso antes porque minha filha foi, né? Mas graças, ela voltou antes disso, ela fez igual ela tava aqui em casa já. Da menina desmaiada. Tipo assim, a menina estava desmaiada e o público não tinha noção, decência de desviar o corpo. Tipo, eu não tô falando de não passar por ali. O pessoal não desviava do corpo. O pessoal pisava em cima do corpo da menina desmaiada. Gente, e tudo isso, assim, sendo visto por policial, sendo visto por gente da organização, sendo visto por segurança. E ninguém fazendo bosta nenhuma. E aí a gente começava a gritar pro trio andar, ou pro pessoal subir, ou alguma coisa acontecer, porque não dava pra ficar. Chegou um momento que ninguém ao meu redor queria continuar no show. Todo mundo queria ir embora. Ninguém queria continuar. Ninguém tava todo mundo cagando pro Calvin Harris. Tava todo mundo pouco se lixando pra esse cara, pouco se lixando. Eu mesma, gente, naquele momento que eu mais queria era que o Calvin Harris fosse pra casa do chapéu. Então, tipo assim, foi muito desorganizado, foi muito ruim. Gente, não deu pra curtir 1%. 1%. Eu, assim, tô falando a minha experiência, né? Acho que alguém lá deve ter curtido horrores, deve ter curtido muito. Mas a minha experiência é de que foi um lixo. Você não conseguia ouvir nada. Os policiais começaram a atacar gás lacrimogênio pra ver se afastava um pouco a galera. Eles começaram a barrar a entrada de quem chegava tarde. Gente, foi um caos. E assim, definitivamente, mesmo que o Calvin Harris faça um show muito foda, mesmo que ele faça um show muito foda, não teria valido a pena. Não teria valido a pena. Porque foi um sufoco. E foi realmente um show feito e pensado. Foi um carnaval pensado pra quem tá ali no trio. Pra influencer, pra gente famosa, pra gente que tá ali perto, pra gente que... Foi feito pra esse pessoal. Pros cantores, provavelmente. Foi feito pra esse pessoal. Porque não foi pensado em nenhum momento no pessoal que estaria ali pra curtir. Enfim, gente, me arrependo amargamente de ter ido. Amargamente. Tipo assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza teria ficado na minha casa. E porque não tem nenhum show que valha a sua segurança, que valha o seu conforto, que valha a sua vida. Literalmente, porque tinha gente ali passando mal, de pressão baixa, de desmaio, de calor. E não tinha pra onde levar essas pessoas. Então, de coração, foi muito ruim. As paralelas estavam... Olha, tá dando 7 minutos de vídeo, eu macetando. Então mesmo, estou macetando muito.
as paralelas estavam fechadas, então não tinha como você sair do bloco. E, gente, olha, Não tinha como virar em nenhuma rua da, da Rua da Consolação, ela tá falando, porque todas vão pras outras, você consegue sair. Nesse dia que foi o da Mel C, Mel B, gente, eu não me lembro, era alguma Mel aí delas. Também a rua, as que descia todas da Avenida Paulista, todas fechadas. Aí só uma, quando chegou nessa, todo mundo passou e foi, mas eu verdade, fui foi arrebentada terrível, foi e terrível. Mas enfim, conseguiu, tá viva. espero que alguém tenha conseguido aproveitar isso. Espero que alguém tenha conseguido curtir, porque realmente, se você não tivesse chegado naquele bloco 7 horas da manhã, você não conseguiria foi, ver o ele que show. veio. Péssimo, péssimo. Prefiro. Vou ficar aqui agora, na minha casa, no meu conforto, no meu lar. Vou tirar minha maquiagem, vou comer alguma coisa, vou botar um Calvin Harris pra tocar no computador. E esse vai ser o meu show do Calvin Harris. A única coisa que dá pra tirar de bom dessa situação é o meu pó da Maria Margarida, que segurou praticamente a minha maquiagem inteira, mesmo sendo pisoteada, mesmo sendo empurrada. Maria Margarida, parabéns. Ó, só o rímel, né, que boa, mas o resto, tudo aqui. Isso é top. Você não foi... Confusão, né? O povo macetou. Quem gostou Ô, de gente, influencer? eu vou aproveitar que eu tô vivo, que eu sobrevivi ao bloco do Calvin Harris ontem, e vou vir aqui na internet reclamar publicamente. Skol, que porcaria de organização de bloco foi essa? Gente, tudo bem, um bloco com um artista internacional, a gente sabia que ia lotar. Eu não sou novinho de carnaval de rua, eu vou pra carnaval de rua todos os anos, sei lá, pelo menos uns 7 anos da minha vida. Eu sou inteligente em bloco de carnaval, eu sei me virar, eu sei me cuidar. Que bom! Mas eu fico imaginando uma pessoa que saiu de Coach de bloco de carnaval. casa, que não curte carnaval, que foi só por conta do Calvin Harris, porque eu sei que tem muita gente que fez isso. Cara, essa galera se fudeu. Essa galera se fudeu. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma sensação de morte mesmo. Eu tinha certeza que eu ia cair, que eu ia ser pisoteado, que eu ia tomar uma porrada de policial, spray de pimenta, tava liberado. Gente, vocês têm que passar por vazão em baile, evento cancelado, tipo Rap Festival. Esse- Tudo bem, isso daí chegou lá. Chegou lá. Esse cara aí tá pau a pau, ó. Só desgraça. Sério, uns eventos Eu no não meio sei o do que, não nada. sei se tava dando no começo do bloco e incentivando, porque Mas, tipo assim, esse daí você já sabe que vai dar merda. Bem que aquele lá também a gente sabia, né? spray de pimenta liberado. Eu senti spray de pimenta o tempo inteiro. O Nossa, tempo inteiro não, tá? As 2 horinhas que eu fiquei lá no bloco. Que é algo... tava eu numa galera no Buraco do Sapo, sei lá. Um baile que tava tendo aqui em São Paulo. E, nossa, invadiram e... tipo, que loucura. Era dance hall, não era nem funk, nem nada disso. Loucura. Era gente que eu nem conversava, tinha tretinha na época. E, nossa, a gente se abraçando, pegando a mão, assim, pra tentar fugir todo mundo junto, sabe? É louco, gente. Por isso que eu não... Já vivi muito. Eu não queria. Se esse cara tá falando que ele tem muita experiência com essas coisas, ele é um que errou de ter ido. Mas tudo bem, gente. Tem gente que, tipo assim, é o que ele tá falando, que gosta muito de Calvin Harris. Foi só pra ver o Calvin Harris, que não sabe como é. Pô, sei lá, carnaval, eu vejo sempre na TV. Pô, um monte de influencer fazendo, TikTok lá, não sei o que, babá, todo mundo sabe. De roubo, bababá. Só que a mídia mostra uma coisa, e agora realmente eles estão vendo o que é o carnaval, como tá sendo. Os últimos carnavals que eu passei, tipo, sei lá, foi indo na Vila Madalena andar, mas, tipo, nunca no dia, um dia depois, aniversário de fulano. Mas mesmo assim, é um inferno. Tipo, não, e é sempre bloquinho que ninguém conhece, sabe? Tem um bloco que é de emo, de rock, é muito da hora, era de uns amigos, eu nem sei mais como anda.
Era muito legal. Agora, pô, você vai no bagulho da Ivete Sangalo. Pô, você sabe que o bagulho vai estar assim, gente, quando é pago, sabe? Quando é em festival pago, essas coisas já é um inferno. Imagine quando é num lugar que é de graça. Tipo assim, porra, coitado de quem foi, mano, sério. E Tem que falo ficar. nada de quem A música, não teve música o rolê não inteiro. teve. O Calvin Harris tocou por, tipo assim, 30 minutos. Tinha tanta gente que não tinha espaço pra cair. Graças a Deus. De tanta gente que tinha. Começou um empurra-empurra. Os policiais militares, com todo o respeito que eu tenho pela profissão, não faziam nada. Pelo contrário, foi uma porradaria generalizada. Tipo, batendo nas pessoas. Eu vi gente com a cara cortada, menina, mulher, homem. Tipo, eles não estavam fazendo distinção, tá? A porradaria tava rolando solta. Não teve música, a bebida acabou, a organização foi péssima. Eu nunca vivi um caos tão grande na minha vida. Nunca vi um caos tão grande na minha vida. Eu espero de coração que todo mundo esteja bem, que não tenha acontecido nada de muito grave com ninguém. Porque o que aconteceu, eu vi, eu tava lá. Mas espero que não saia nenhum tipo de notícia de que alguém morreu pisoteado, de que alguém, sei lá. Enfim, tomara, eu espero. Então eu queria vir aqui publicamente reclamar da escola, porque quem que fez esse bloco acontecer? Demitam essas pessoas agora. Agora, demitam essas pessoas agora. Porque eles não estavam nem aí pra quem tava lá curtindo o bloco. O que vocês queriam era vender bebida no pré-carnaval. Vocês conseguiram. Porque foi tanta gente que vocês devem ter vendido bebida a rodo. Mas demitam as pessoas que organizaram esse pré-carnaval, esse bloco do Calvin Harris. Se vocês querem fazer um bloco grande desse nível, é logística, cara. É simples. Você não precisa nem ser de São Paulo pra saber que naquele lugar onde foi o bloco, não cabe, não comporta esse tanto de gente que vocês sabiam que ia ter. E ainda vocês dividiram a rua com outro bloco. Gente, não faz sentido. Então, assim, mais uma vez eu espero que todo mundo tenha ficado bem. Eu espero que a escola, sei lá, se retrate publicamente desse caos que eles criaram, porque foi um caos, foi terrível, foi tenebroso, foi assustador, foi problemático, foi Será tudo que a que você escola pensar de falou ruim, alguma coisa? triplica. Porque foi o que, foi isso, a experiência do bloco do Calvin Harris ontem. Essa foi a experiência. Então, Dona Skol, vocês, assim, erraram a mão pesadíssimo. E é isso, eu tô indignado que eu vivi ontem. Foi uma sensação de morte. Eu tive certeza de que eu ia morrer. Então, galera, eu espero mais uma vez que esteja todo mundo bem. E que a Dona Skol se retrate. Porque Horror, não gente, esse daqui nem foi tudo o é sobre vender Fabiozão. e fazer marketing. E Fabiozão. Enfim, se beneficiar enquanto as pessoas estão se fudendo. Porque foi um caos. Gente, Menos, ó. Ó, gente, tá bem tranquilo aqui, viu, ó? Bem de boa, pra quem gosta de carnaval, dá pra circular. Tá ótimo, ótimo. Olha que delícia. Ah, que maravilha o carnaval. Aí eles colocaram os banheiros ali na Dona Antônia e fecharam com grade, o pessoal não tem acesso pros banheiros, ó que beleza. Ó, empurra, empurra. Ixi, estão derrubando os pesados. Tá bem tranquilo, galeres. Bem. Ó, gente, tá bem tranquilo aqui, viu, ó? Oi, Essa gente. daqui é a... Vim contar pra vocês a minha experiência de quase no bloco do Calvin Harris hoje. Foi desesperador, foi a pior coisa que eu já vivi na minha vida. Gente, assim, não dá nem pra explicar. Eu e minha amiga, a gente tava em uma das poucas ruas da lateral que estavam abertas, porque assim, todas as ruas da lateral estavam fechadas. E aí a gente conseguiu entrar em uma das poucas que estavam abertas e a gente foi descendo, não tinha muita gente. Quando a gente viu,
tava lotado, a gente quis tentar voltar, a gente não conseguia voltar. Foram empurrando a gente, até a hora que a gente foi prensado em uma grade. Nisso, as pessoas estavam tentando ir, as pessoas estavam tentando voltar e empurrava a grade e a grade quase caindo em cima da gente. Eu achei que aquela grade ia cair em cima de mim, que eu ia ser pisoteada e que dali eu não ia sair mais. Assim, eu realmente achei que eu não ia voltar para minha casa hoje. Eu tive que pular uma grade para conseguir chegar no posto médico. Por sorte, o lugar que eu tava prensada na grade era do lado do posto médico, então eu consegui chegar lá. Eu comecei a gritar que eu tava passando mal e que eu precisava sair, e com muito custo deixaram eu sair, porque além de tudo as pessoas estavam xingando quem tentava sair porque tava passando mal. E aí eu consegui sair, eu fui pro posto médico, e dali do posto médico, assim, só foi pior. Muita gente passando mal, muita gente saindo de maca, muita gente machucada, muita gente... Enfim, gente, assim, caótico, muita gente chorando, muita gente que realmente passou mal e assim... Realmente, as pessoas não conseguiam sair, a gente não conseguia sair pra lugar nenhum. Brincando, pelo amor de Deus. Se você tentava sair por uma das partes que estavam fechadas, a polícia vinha em cima, não deixava sair. Você... Assim, eles literalmente, tipo, tava todo mundo ali morrendo, todo mundo prensado e eles não deixavam sair. Você não conseguia sair de forma alguma. Eu fiquei, acho que 1 hora mais ou menos, sentada. Basicamente a mesma coisa. Tava de boa. Mas olha como tava pra sair o metrô. Gente, eu estive no show do Calvin Harris. Na verdade, eu estive no bloco do Calvin Harris. Eu já estive em lugares super lotados. Eu estive no Gaga Cabana. Então, assim, eu estive em lugares super lotados. E eu não passei por metade no Gaga Cabana do que eu passei aqui. Na verdade, no Gaga Cabana eu não tive problema nenhum. Mas no show do Calvin Harris, gente, pelo amor de Deus, que falta de organização. Que falta de organização. Literalmente, tinha uma rua deste tamanho pra poder passar vários trios elétricos, tipo, com gente do lado. Mano, literalmente sem pé nem cabeça. Muito lotado. Tipo, o caminhão tava passando e tava, tipo, quebrando os isopores dos vendedores. Teve vendedor que tava do nosso lado que perdeu o isopor inteiro, porque quebrou o isopor inteiro. Gente, sem noção alguma, literalmente. E tipo assim, o público que tava lá, gente, me desculpa, mas os héteros não sabem curtir o rolê de graça, gente. Não sabem curtir o rolê de graça. Porque teve Ivete ontem que colocou aquele tanto de gente no Ibirapuera. E, gente, foi super organizado. Literalmente, não tinha briga. Os héteros, qualquer coisa, gente, eles não podem ver bebida que eles já começam a arrumar confusão. E eles não sabem ceder espaço. Eles não sabem conviver em comunhão, gente. Não sabem. Eles têm zero. Eu fui também no da Pablo Vittar, mano. Muito legal. Mas sim, teve um momento ali que foi, tipo assim, insuportável. Eu e ela já com as duas caras de bosta, assim, porque realmente tava muito insuportável de gente. Mas, gente, é dentro do Ibira. Tinha, tipo, bombeiros, tava muito calor. Eu lembro que tinha bombeiro espirrando água na galera, sabe? Porque, tipo, hoje, acho que no dia que teve a Ivete, no dia que teve Calvin Harris, tava meio que chuvoso o tempo. Ele tá chuvoso o tempo aqui em São Paulo. Eu lembro que no da Paulo, o ano passado, mano, tava muito calor. E, tipo, e eles espirravam com a mangueira, juro. Que cena. Zero noção de espaço, de coletivo, de tudo. Tudo, juro. Horrível. E ainda tem um fato que, tipo assim, o bloco ia andando pra frente e ao invés, tipo assim,
da música continuar, para as pessoas continuarem indo pro bloco. Não, gente, o caminhão ia andando e a música simplesmente ficou parada. Teve uma hora que a música ficou parada por mais de 1 hora, porque o pessoal tava se empurrando, tinha gente passando mal e gente sendo pisoteada. Coisa horrorosa, gente. Coisa horrorosa. Uma organização horrorosa. E o pessoal que tava embaixo avisando pro pessoal de cima do trio, pro pessoal do bombeiro que tava na frente avisando e falando assim: gente, tá passando mal, gente, tá passando mal, gente, ela tá desmaiada aqui. Gente, não carregar a gente aqui nas costas, porque ninguém saía de dentro do trio pra poder socorrer o pessoal que tava na rua. Então tinha um posto médico, e o pessoal do posto médico e o pessoal até da polícia que tava do outro lado não prestava socorro, não prestava assistência a ninguém que estava lá. Ninguém. Eu estive no Gaga Cabana e literalmente os banheiros químicos estavam limpos. Se alguém precisava, se acontecesse algum acidente ou qualquer coisa do tipo, literalmente a pessoa era assistida. Então, tipo assim, gente, eu queria conseguir entender, tipo assim, o da Ivete também ontem, se aconteceu alguma coisa, a Ivete parava o bloco e ajudava e tal, não sei o que. E hoje o pessoal da organização do evento da escola cagou pra porra dos foliões que estavam lá. Cagou pra porra do público. Cagou pra porra do público, deixou todo mundo se fuder. Foi literalmente isso que aconteceu. Foi uma experiência péssima. Péssima. Entendeu? E aí, tipo, as pessoas da própria organização do evento falando que ia continuar o show, então mandando o pessoal que tava chegando das estações de metrô ir pra baixo, sendo que a porra do som já estava parada há mais de 2 horas. Já estava parada 2 horas, enquanto a gente tentava sair da muvuca, o som ficou parado, o som não. Bom, é isso, ó. Achei aqui a Ambev, que tem a Skol como uma das principais marcas de cervejas. Daí é uma matéria do Terra, tá, gente? Financia o Carnaval de Rua de São Paulo em troca dos direitos para promover suas marcas com anúncio durante os blocos e outras divulgações publicitárias e ativações envolvendo a folia. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, classificou o primeiro final de semana de folia da cidade como sucesso. Se considerarmos a quantidade de pessoas e as poucas ocorrências, a conclusão é que foi um sucesso, disse em entrevista à Globo News. Na avaliação dele, a infraestrutura montada pela gestão para atender. Ó, eu vou deixar aqui a matéria para ninguém. Minha cabeça. Tá? Fontes da minha cabeça. Ó, Terra. Em nota, a prefeitura disse ter acionado o plano de contingência, mas não respondeu às perguntas no Estadão sobre os motivos de ter autorizado 2 desfiles de blocos tão grandes na mesma data, nem sobre as possíveis falhas que causaram o problema. O recorde de público em bloco da Rua da Consolação fez com que a administração liberasse as vias de acesso como áreas de escape e também determinou a retirada de grades para grades, né? Para melhorar a mobilidade dos foliões. A polícia militar afirma que não houve feridos, mas tampouco há informações sobre a situação das pessoas que passaram mal e tiveram que ser socorridas. Gente, se a gente procurar um pouquinho mais na internet, a gente consegue achar, né? O problema começou com o desfile do bloco do Carnaval Skol, que estava previsto para ter início às 11h30, com a apresentação dos artistas blá 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 blá. E Calvin Harris fecharia o bloco a partir das 2h. Pouco depois das 12 horas, no entanto, o bloco parou de andar. Houve empurra-empurra e foliões passaram mal. De acordo com a prefeitura, a partir das 2h55 foi acionado um plano de contingência. Gente, porra. Pelo que eu vi lá, 4 e pouco o cara tava cantando. 3 horas foi acionado o bagulho. A partir desse momento, a Guarda Civil Metropolitana assumiu a frente da linha de condução do trilho elétrico. Por volta das 4, segundo a administração, o desfile transcorria na região central sem incidentes. Pois é, pelo TikTok, e a galera inteira aqui do Brasil não gostou, tá? Um adendo aí. Bom, esse foi o vídeo, gente. É isso, desculpa ter ficado tanto tempo sem gravar, é porque o meu computador estava zoado. Inclusive, deixem seu like, compartilhe o vídeo, comenta, diz aí se você foi no bloquinho da escola do Calvin Harris, Calvin Harris. E é isso, gente. Beijos, beijos, beijos.
E até a próxima. Espero que não seja desgraça, seja história engraçada pra gente dar risada aqui. Espero que o áudio tenha saído. Tchau.